Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Na videoaula de hoje, você vai começar os estudos do curso Solicitação de Recursos para Ações de Resposta, referente ao módulo Ações de Resposta, do S2ID. Para começar, é preciso entender que as ações de resposta fazem parte do ciclo de atuação da Defesa Civil, que é definido pelas etapas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Analisando o ciclo, é possível perceber que as ações de resposta podem envolver três tipos de atuação: socorro, assistência e restabelecimento. As ações de socorro e de assistência estão destinadas a atender a população atingida pelo desastre de forma emergencial e complementar às ações locais. As ações de socorro envolvem, por exemplo, busca e salvamento, primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar e atendimento médico e cirúrgico de urgência. As ações de assistência às vítimas incluem, por exemplo, fornecimento de água, provisão e meios de preparação de alimentos, suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, instalação de lavanderias e banheiros, apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações e atenção integral à saúde e ao manejo dos mortos. Veja que essas ações deverão ser solicitadas via S2ID por meio da opção Kits de Assistência Humanitária ou Recursos Financeiros. Os kits de assistência humanitária que podem ser requisitados englobam produtos básicos de consumo que visam amenizar as dificuldades enfrentadas pela população diretamente afetada pelo desastre. A escolha do tipo de produto deve atender às necessidades geradas em relação ao tipo de desastre ocorrido e o perfil da população atingida. Esses kits e materiais podem ser compostos por cesta de alimentos, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, kit infantil, que é disponibilizado para crianças de até 12 anos de idade, água mineral, colchão e até mesmo um kit dormitório com acessórios. Os recursos financeiros podem ser solicitados para a aquisição dos itens listados, mas os produtos não são encaminhados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil na forma de kits. Cabe ao município ou estado fazer essa aquisição diretamente. Além dos materiais, os recursos de assistência também podem ser solicitados para atividades de abrigamento e alimentação, entre outros. É importante frisar que, quando se trata de solicitar recursos ao governo federal para ações de resposta, o requerente pressupõe o caráter emergencial e complementar dessas ações à atuação local e deve atentar aos requisitos legais para que haja a liberação desses recursos. Nesse sentido, a realização do registro e solicitação de reconhecimento federal do desastre é a medida primordial para que essa análise de liberação de recursos seja feita. Aqui precisamos registrar que, devido à urgência de alguns atendimentos, as solicitações de assistência podem ser realizadas antes da obtenção do reconhecimento, desde que devidamente comprovada sua necessidade. Já para as solicitações de restabelecimento, assunto que veremos a seguir, é necessário que o reconhecimento esteja aprovado. Vamos falar agora sobre o último componente da fase de resposta: as ações de restabelecimento de serviços essenciais. Estas são as ações de caráter emergencial destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre. As ações de restabelecimento incluem desmontagem de edificações e de obras de arte com estruturas comprometidas, suprimento
e distribuição de energia elétrica, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade, comunicações e desobstrução e remoção de escombros. É preciso estar atento às diferenças entre as ações de restabelecimento ligadas à etapa de resposta e as ações de reconstrução ligadas à etapa de recuperação, principalmente quando estas envolvem obras. É fundamental saber identificar exatamente qual obra corresponde a cada fase do ciclo de atuação da Defesa Civil, a fim de determinar as condições para a aprovação de sua solicitação junto ao governo federal. Para isso, você precisa entender essas diferenças. As obras de restabelecimento incluem obras que possuem caráter de urgência, com vistas a restabelecer serviços essenciais. Conforme o contexto, podem ter caráter transitório e, em geral, são simples, de execução rápida e possuem baixo custo global. São exemplos de obras de restabelecimento: a construção de acessos alternativos, a viabilização de trafegabilidade em vias fundamentais, o restabelecimento do fornecimento de água, energia e serviços essenciais de comunicação, a desobstrução de vias e a demolição e remoção de escombros, incluindo seu transporte e destinação final. Já as obras de reconstrução são obras de caráter permanente e muito importantes para a recuperação da região afetada. Necessitam de projetos completos e fundamentados em estudos técnicos preliminares, além de orçamento detalhado, mesmo que a contratação tenha a licitação dispensada. São exemplos desse tipo de obras: a reconstrução de obras de arte especiais, por exemplo, pontes e viadutos, a reconstrução de estruturas para a estabilização de encostas, a reconstrução de edificações públicas e a construção de casas populares atingidas por desastres. Dito tudo isso, é muito importante que você conheça algumas leis, decretos e portarias que prevêem questões fundamentais para dar andamento à liberação de recursos federais para as ações de resposta. Garanta que você acesse a legislação atualizada. Para isso, entre no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no menu Assuntos, em Proteção e Defesa Civil e Legislação. Lá está linkada a legislação atualizada relacionada à proteção e defesa civil no Brasil, organizada por tema de interesse. Ainda, se você tiver interesse em aprofundar seu conhecimento sobre o ciclo de atuação da Defesa Civil e outros temas relacionados, a SEDEC oferece cursos abertos e gratuitos e relatórios no seu site nas áreas de capacitações, boas práticas e de publicações. Parabéns! Você chegou ao final desta videoaula do curso Solicitação de Recursos para Ações de Resposta. O seu comprometimento é muito importante durante todo esse processo. Faça uma pausa e, se estiver no seu planejamento, siga com os seus estudos. Na próxima videoaula, você verá como preencher o formulário de recursos para ações de assistência. Bons estudos e até mais!